Boa noite a todos, videoaula da disciplina Engenharia de Produto 1 e hoje a gente vai falar sobre a ferramenta chamada QFD. Significa desdobramento da função da qualidade. Uma ferramenta utilizada dentro do planejamento do produto, é uma ferramenta utilizada nas etapas do PDP e foi desenvolvido por este japonês Yoji Akao, que fez com que a função da qualidade fosse desdobrada em relação aos requisitos dos clientes e em relação a como esses requisitos serão satisfeitos dentro do desenvolvimento do produto como um todo. Isso significa que o objetivo principal desta ferramenta é permitir que a equipe de desenvolvimento do produto incorpore as reais necessidades do cliente em seus projetos de melhoria. Significa que os participantes do desenvolvimento do produto terão como objetivo satisfazer as necessidades do cliente. Porém, as necessidades dos clientes nem sempre são fáceis de serem entendidas. Então, a ferramenta chamada QFD vai fazer a tradução das necessidades do cliente, traduzindo isso em requisitos que são mensuráveis, em requisitos que são auditáveis, em requisitos que são colocados como meta para saber se foram atingidos ou não. Se atingidos, obviamente, a satisfação do cliente também estará garantida, fazendo com que a função do processo ou do produto seja colocada enquanto requisito. A gente tem mais ou menos uma forma de enxergar basicamente igual à alfimeia, onde a gente define requisitos para a função e a função cumpre ou não cumpre os requisitos. Aqui, na ferramenta chamada de QFD, estabelece-se então requisitos que traduzem as necessidades dos clientes. É uma ferramenta muito utilizada para se entender a necessidade do cliente, para se traduzir o que o cliente quer em relação ao produto e em relação ao processo. Nem sempre é fácil entender o que o cliente quer. Se ele pede, por exemplo, alguma coisa resistente, o que significa resistente? A empresa que vai produzir precisa entender resistente enquanto um requisito e, de uma forma traduzida, medir se tem resistência ou não tem resistência. Mas como que é feito isso? Vamos estabelecer então padrões que eu consiga medir se eu atingir ou não atingir. Então a ferramenta QFD vai ser útil na tradução de uma necessidade em um requisito mensurável. O custo de uma mudança dá para se ter uma ideia em relação aqui às etapas do desenvolvimento. Fazer uma mudança dentro da concepção tem aqui um valor reduzido em relação a fazer uma mudança depois de lançado o produto. Ou seja, se você for modificar o produto após o lançamento do produto, você vai gastar uma fortuna, enquanto que se você puder modificar o produto na concepção, você vai economizar uma grana aí. E é para isso que a ferramenta QFD foi desenvolvida, para se verificar alguma mudança no processo ou no produto ou no projeto de forma preventiva, de modo a agregar sempre valor ao produto fornecido ao cliente. Aqui a gente consegue ver
que quanto mais passa o tempo, pior é a mudança, ou em relação ao seu custo, pior é em relação ao custo. Mudança na hora certa, mudança na hora errada. Então a gente está vendo aqui, ó, concepção do projeto, engenharia detalhada, engenharia do processo, engenharia cuidando aqui dos lotes de produção, né, lote piloto, assistência. Então a gente está vendo aqui o desenvolvimento do produto, do processo, lote piloto, lançamento, beleza. Conforme vai se passando o tempo, o custo das modificações aumentam. Então, se houver alguma modificação a ser feita, que seja feita aqui no início do projeto. A ferramenta QFD ajuda nesta etapa. E isto é uma das coisas que diferenciam, ou diferenciavam, pelo menos no início da década aí de 90, anos 2000, por aí, as empresas japonesas das empresas americanas. O custo da modificação em relação à empresa americana e à empresa japonesa está justamente no uso da ferramenta QFD. Como os japoneses utilizam esta ferramenta QFD, o número de alterações surge muito mais no início do que no final do projeto. Consequentemente, o projeto deles é mais rápido do que o projeto americano. Isso significa que o número de alterações também são menores, porque já foi pensado lá nas etapas iniciais do desenvolvimento. E olha aqui a quantidade de tempo passando em relação à quantidade de número de alterações. Se forem utilizadas ferramentas que antecipam algumas alterações lá no início do projeto, você não precisa alterar o seu processo depois de implantado. É basicamente uma filosofia japonesa pensando preventivamente, tentando agir proativamente, tentando antecipar mais ou menos a mesma filosofia aí do uso do FIMEA. Então, quando que se usa o QFD? Uma empresa, por exemplo, comparando uma empresa tradicional com uma empresa que se usa o QFD, o QFD vai fazer com que a empresa que utilize essa ferramenta utilize uma pesquisa de mercado, enquanto a outra interpreta o que acha que o cliente deseja. Ou seja, aqui a empresa busca ouvir o cliente. A empresa sem o QFD vai determinar aquilo que o cliente deseja e nem sempre a empresa irá acertar. Na empresa tradicional, define-se a definição própria do serviço. A empresa vai definir o seu produto ou o serviço. Na empresa que utiliza o QFD, isso vai ser definido pelo departamento, pelas áreas, sendo um desdobramento do que foi utilizado enquanto definição da pesquisa de mercado. O que o cliente quer, a voz do cliente. Isso é chamado aí de voz do cliente, VOC, Voice of Customer. Isso significa que a empresa que utiliza essa ferramenta irá usar a voz do cliente, o que o cliente necessita, enquanto dados de entrada, sem busca de informações, a empresa tradicional, enquanto a empresa com QFD tenta sempre incorporar nos seus produtos e processos aquilo que o cliente está desejando. Prestação de serviço, envolvimento das áreas no desenvolvimento do produto, ou seja, cada área tem a sua contribuição dentro da visão de cada área em relação aos produtos produzidos. E aqui nós temos uma satisfação do cliente aí de 80% e aqui uma satisfação do cliente aí próxima a 95%, porque o cliente foi consultado, o cliente foi escutado em relação àquilo que ele realmente precisa.
E aqui a empresa estimou aquilo que o cliente utilizaria. Beleza. Então nós temos aqui a casa da qualidade como uma matriz que utiliza, perdão aí pelo cachorro latindo, gente gritando, assim mesmo. Vamos que vamos. Aqui na casa da qualidade utiliza-se então matrizes, que cada matriz vai ter o seu foco. Uma matriz aqui, nós temos aqui o foco na necessidade do cliente, que é a voz do cliente. A outra são especificações de projeto. Uma outra matriz, a relação entre as necessidades e as especificações, ou seja, a inter-relação entre o que o cliente precisa e aquilo que foi especificado no projeto. Eles estão se conversando, para falar a linguagem mais popular, eles falam a mesma língua, aquilo que o cliente quer e aquilo que eu especifiquei no projeto, eles conversam, eles falam a mesma língua. Então aqui eu vou fazer uma matriz de relação entre eles. E isso vai ter uma importância para os clientes e vai ter uma avaliação competitiva da sua empresa para com os concorrentes. E aqui a prioridade de especificações do que entende o cliente, dentro do que foi especificado no seu projeto. São então 4 matrizes, que são chamadas casas da qualidade, ou 4 casas da qualidade, que o que é entrada de uma é saída de outra, saída de uma, entrada de outra. A gente vai ver da seguinte maneira. Aqui, o que vai ser especificado em relação às necessidades dos clientes são traduzidos em expressões técnicas. Então vamos dizer assim que ele quer alguma coisa que não enferruje. Então vai ter que durar, vamos falar aí, sei lá, chutando aí 5.000 ciclos num teste de salt spray. A gente traduziu uma necessidade para uma especificação traduzida em expressão técnica, ou seja, vai ser não vai enferrujar, ou não vai enferrujar traduzido como resistente a X horas de teste de névoa salina. Traduzimos uma necessidade em uma especificação técnica, em um requisito. E isso é exatamente a função da ferramenta, traduzir o que o cliente deseja em uma especificação técnica. Então, o que vai virar como, aqui o que vai ser feito, como vai ser feito, vai ser levado para a segunda casa da qualidade, ou segunda matriz. As especificações são detalhadas para cada uma das partes do produto. Então, essa necessidade aqui vai ser desdobrada na próxima casa da qualidade aqui. Então, essa especificação aqui vai ser detalhada aqui para cada parte do produto. Depois disso, eu vou fazer um intervalinho aqui para continuar na segunda etapa do vídeo, segunda parte.